Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu vigio o que eu falo. Eu não falo que eu já estou velho. Estou morrendo de vontade de ver aquilo. Estou morrendo de vontade. Por que não diz eu estou vivendo? Pela lógica, se viver, vai assistir. Se morrer, não vai assistir. E nos esquecemos daquilo que Provérbios fala. A vida e a morte estão no poder da língua. Pode mostrar isso? A morte e a vida estão no poder da língua e os que a amam, se você ama falar sobre morte, vai comer o fruto disso. Você ama falar sobre a vida, vai comer o fruto disso. Todo show, quase todo show que sai por aí, filmes e tudo mais, os valores mundanos são sobre morte. Quanto mais violento, quanto mais também terrível aquele drama pode ser, atrai a carne do homem. Todos amam assistir isso. E se amar, vai comer o fruto disso. Vai falar sobre morte. Quem programou esse tipo de coisa? Quem programou velhice na linguagem? A Bíblia diz que Deus satisfaz a tua boca com coisas boas e a sua mocidade seja renovada como das águias. Amém? Salmo 105, verso. Na verdade, Salmo 103. Que farta a tua boca de bens. Olha isso. A tua boca, o que você fala? Para que então a sua mocidade seja renovada como a das águias. E no hebraico, a palavra mocidade fala de garoto, jovem, até adolescência. Não é jovem, mas como um adolescente. Amém? Você vai ser novo de novo. Vai ter espinha, certo? Mas é quando você está mais forte. Não é? E esta é a promessa que Deus deu para nós. Quero falar de fé para outra área. Durante alguns dias falamos de fé para a justiça, que é o número 1. Você tem que crer mesmo com sintomas do pecado no seu corpo, na sua mente. Em meio a isso, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Não ceda! Amém? E se sentir a tentação vir, confesse: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Não precisa falar alto. Pode dizer no coração, na sua mente. Diga. Se não pode falar em voz alta, pode dizer no seu coração e na sua mente: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E não fique por ali, mas fuja daquilo. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Confesse antes da tentação, durante a tentação e até mesmo depois que você cair em tentação. Confesse isso. Mas porque você confessa, muitas vezes você vai ver que não tem que cair em tentação. Tem um poder que vai surgir quando você descobrir essa identidade. E em Jó 33, Jó disse isso. Ele estava morrendo. Fala de um homem que morre de uma enfermidade. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, é Deus falando: se houvesse somente um homem que falasse para aquele homem que está morrendo, aquele homem que está desaparecendo, se alguém falasse para ele que existe um intérprete para falar, Deus é um bom Deus, Deus é um Deus justo. Está me ouvindo? Uma outra versão diz o seguinte, para mostrar ao homem o que é reto sobre Deus, aquilo que é certo sobre Deus, certo? E o que é certo sobre Deus é que Deus te ama, número 1, e Deus hoje é justificador, não é ainda um juiz. Por causa do que Jesus fez na cruz. Então, se você falar ao homem a verdade, o que vai acontecer? A Bíblia diz: então Deus terá misericórdia daquele que morre e lhe dirá: livra-o para que não desça a cova. Já achei resgate, e o mensageiro ali é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem trouxe essa mensagem para nós, amém? Ele fez isso. E sua carne, olha, esse homem estava morrendo, seus ossos aparecendo. Os versos anteriores falaram que ele aborrecia a comida, e a sua carne se rebedecerá mais do que era na mocidade, e tornará os dias da sua juventude. E aqui nessa versão, não é tão forte como no original hebraico. No hebraico, e em algumas versões, dizem: sua carne se rebedecerá mais do que de uma criança. Mais jovem do que a criança. Escuta essa versão um pouco melhor. Sua carne se rebedecerá mais do que uma criança. E tornará o dia da sua juventude. Tornará os dias da sua juventude. Ei! Você ouviu isso? Ele estava morrendo, sua carne desaparecendo. Não queria comer, a comida não mais o atraía. Ele estava descendo a cova. Se ele ouvisse sobre a justiça de Deus, Deus diria: livra-o para não descer a cova. Não só isso, Deus rebedeceria sua carne e traria de volta a sua juventude. Ele ia se sentir como se fosse jovem de novo. Olha isso.
Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá sua face com júbilo. Olha o que diz a última frase, é um verso da nova aliança. E restituirá ao homem a sua justiça. Precisamos levar essa mensagem. Graças a Deus por aqueles que falaram. Olha, tem boas novas. Tem boas novas. Deus disse que não somente vai salvar a pessoa da cova ou da destruição, Deus renova sua mocidade, até a sua carne vai mudar. Amém. E Deus vai dar para ele a sua justiça, a justiça de Deus. Essa não é a nossa vida? Posso ouvir um amém? Devemos confessar. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E você diz, Pastor Prince, eu creio nisso. Mas você diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo? Especialmente quando for tentado. Ou quando sentir a condenação na sua mente. Certo? Você não é condenado, mas você sente a culpa e vergonha. O que fazer? Confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando está irado, discutindo com a esposa, confesse, certo? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E de repente você vai tratar bem a sua esposa. Ou seu marido. Amém. Mas eu quero dizer, sabe, algo. E eu já queria falar isso há muito tempo para aqueles que estão avançados em idade. Libere a sua fé. Certo? E eu estou preocupado porque alguns ficam sempre dando desculpas e dizem, quando se cansam, e falam assim, já estou cansado. Então, em vez de ir caminhar, dizem, hoje não, estou muito cansado. E fica cada vez mais fácil de dar desculpas. Não é? Comece a dizer que você é jovem. Pastor Prince, olha, está na cara que não somos jovens. Já passou o tempo. Eu estou bem velho. E outra linguagem que foi programada pelo diabo é a seguinte. Já está velho. Quando alguém fica doente é porque está velho. Se esquece de algo? Isso é coisa de velho. E você diz isso, você crê, você começa a dizer. Você crê, você começa a dizer. Você deve se lembrar que existe algo importante sobre este princípio que encontramos em Números 13. Números 13 fala de quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Eles tinham saído e iam entrar na terra da promessa e enviaram 12 espias. Foi ideia deles. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. E o problema está no porém. Alguns dizem, está na palavra de Deus, então eu creio. Mas, olha bem, temos que pensar bem, pastor, já ouviu isso? Porém, falo com pessoas e vejo que, quando eu me afasto delas, me sinto muito ansioso, com o meu coração muito preocupado. E depois eu penso, foi o que a pessoa disse. Eu não culpo a pessoa, eu guardo meu coração. Mas tem pessoas que quando falam, você está em paz, mas depois de ouvi-los, você fica preocupado. Talvez falando das coisas do mundo, alguma coisa assim. Você tem que observar essas coisas, não fique parado, você foi atacado. O diabo colocou palavras na boca daquela pessoa, e isso é batalha espiritual, amigo. Você não sabe, mas de repente você se sente preocupado e acha que tem que fazer alguma coisa a respeito. Você sente uma luta e foi semeado por alguém. Muitas vezes é fake news. Ninguém gostou disso. Ok. O porém é o problema. É a terra que emana leite e mel. E na verdade eles levaram de volta os frutos da terra, um cacho de uvas. Olha essa fruta. É terra que emana leite e mel. Mas o porém os matou. Não somente isso. Mas vamos ver mais embaixo. Aquilo que Caleb falou. Caleb fez calar o povo e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque prevaleceremos. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir. Tem um espírito que diz que nós somos capazes, o que Deus disse, e ele disse para possuir a terra, e porque Deus disse, nós somos capazes. Ele liberava a fé antes de acontecer. Os outros liberaram o medo. Você entende que o espírito de medo trabalha assim também? Você crê, então você fala. Não sei não. Eu estou sentindo um tipo de dor esquisita. Sabe, meu pai morreu disso, meu avô morreu disso, e então tenho medo. Pare! Em vez disso, comece a meditar na palavra de Deus, comece a falar das promessas que Deus tem dado para você e diga, eu me vejo bem, com saúde, não sei o que aconteceu com o meu avô, eu não posso voltar no passado e ressuscitá-lo, mas sabe de uma coisa, graças a Deus, que eu posso fazer algo por minha vida. E olha bem, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura,
Coisas velhas até do seu pai, já passaram. Tudo se fez novo. Igreja New Creation, escute isso. É o nosso verso. 2 Coríntios 5,17. Então, eles liberaram o medo. O espírito de medo também age crendo no medo e depois falando. Porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus ama o espírito de fé. Por quê? Porque o medo é crer nas palavras do diabo. A fé vem pelo ouvir a palavra e o medo vem ao contrário. Então saiba disso. Se você está com medo ou algo assim, você na verdade está se submetendo, crendo em outro que não é Deus. Então não diga, o meu problema é que eu sou uma pessoa medrosa. Não! De alguma forma, o medo entrou. E você deve saber que foi o diabo. E o medo é o modo como o diabo opera. E disseram, não somos capazes de possuir. Ok? Em frente. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha o que eles tinham no coração. Somente 2 homens falaram que eles poderiam possuir. O resto disse, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, e éramos como gafanhotos. Nos vemos como gafanhotos. Eles são como gigantes. E nós gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Olha bem isso. Como você se vê, é assim que o diabo vai te ver também. Próximo capítulo. O povo chorou e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e disseram, quem dera tivéssemos morrido. Olhe bem essas palavras. Como gostam de falar de morte. Olha bem isso. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Deus odeia murmuração. Amigos, Deus odeia murmuração. Te digo isso. Sabe? É um espírito que espalha e alguém fala alguma coisa ruim, mesmo tendo muita coisa boa. Ninguém vê isso. E gostamos de ver coisas ruins na vida das outras pessoas. Gostamos porque nos faz sentir melhor e a nossa identidade está sendo encontrada em lugares errados. Sabe, não é porque você está mal que eu fico melhor. Que tipo de absurdo e perversão é essa? Você precisa disso para se sentir melhor? Não, minha identidade está em Cristo. O que você fala de mim, tanto faz. Amém, porque estou em Cristo. Ressurreto em Cristo. E se Deus me vê assim, o que me importa se essas pessoas com olhos ruins não podem ver? Pessoas que estão cegas não conseguem ver. Olha, eles reclamaram, não se esqueça da palavra deles. Disseram, quem dera tivéssemos morrido no deserto, ou então no Egito. Vamos ver então o que Josué e Caleb falaram. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Sabe, no hebraico isso é tão lindo. Essa palavra é, na verdade, e Young traduziu isso de uma forma muito correta. Ele disse assim, e está assim no hebraico. Olha bem isso. Eretz, Eretz é terra. Eretz, Maot, Maot. Escute bem, quer dizer, Maot, Maot sozinho quer dizer demais, algo excelente. Mas Maot, Maot quer dizer muito, muito. E a tradução de Young diz, a terra pela qual passamos é muito, muito boa. Assim viram a promessa de Deus. Sabe, o diabo pode dizer, a vida cristã é muito monótona. Não, é vida muito, muito boa. Amém? Você vai desfrutar da vida muito mais. Olha bem isso. Quando pegamos o sexo, por exemplo, que Deus criou para desfrutarmos, e alguns não ficam satisfeitos, pervertem isso. Não só isso, mas pervertem até usar animais. Algo está errado. Isso não pode satisfazer ninguém. Quer dizer que não entenderam. Não estão satisfeitos? Espera. Prega, pastor Prince, aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos em frente. Certo? Rasgaram as vestes, viram que era o medo falando. Disseram, é uma terra muito, muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra.
terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes. Não temais o povo dessa terra, porque são eles nosso pão. Os espiões que não estavam crendo em nada disseram: nós somos o pão deles. Eles vão nos devorar. Josué e Caleb disseram: todos esses problemas são pão. Amém? Esse problema que você tem agora é o seu pão. Você vai devorá-lo e vai passar por isso e vai ficar mais forte. Amém? Não importa o que seja, seja sua sogra ou seu sogro, certo? Coma isso. Amém? Você vai ficar mais forte. Pastor Prince é uma enfermidade séria. Vai devorá-la e vai sair mais forte. Amém? Se você tem essa perspectiva de que toda coisa pequena está te incomodando, até mesmo um sinal vermelho, tudo isso é pão, você pode comer. Ah, esse pão é muito gostoso. Oh, mais um pão gostoso, mais um prato gostoso. Eu vou comer. É como picanha, aleluia. Pão. Pão. Pastor Prince, meu lugar de trabalho é um caos verdadeiro e eu não sei o que fazer mais porque é terrível, tem muita fofoca, é muito pão. Tem muito pão lá? Coma tudo. Você vai surfar nas ondas. Elas não vão te afogar. E disseram ainda, eles são pão e a proteção deles já se foi. Às vezes achamos que a nossa proteção se foi. A proteção deles se foi. O Senhor está conosco, não os temais. Ao tirar Israel, não temais. Então a resposta foi assim, certo? Yeah! Yeah! Hey, esses são os nossos líderes. Não, olha a resposta deles. Mas a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu. Deus dá a última palavra. Olha o que ele disse. Vamos ver. Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura sempre contra mim? Deus odeia isso. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Diz-lhes vivo eu, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Disseram, vamos morrer no deserto? Vai acontecer. Vocês queriam morrer no deserto? Falaram? Vai acontecer. E Jesus falou algo muito profundo em Mateus 8. Vamos voltar a isso. Em Mateus 8, Jesus disse, ele disse ao centurião, vai, e como creste. E como creste. Pense nisso, o que está escrito aqui. E como creste. Te seja feito. E como creste. Ele não disse, e como creste certo. O resultado será certo. Mas ele disse, e como creste. Pastor Prince, sabe, o que você está pregando agora não faz sentido. Como creste. Te seja feito. Eu não acredito em nada disso. Como creste. Te seja feito. Deus não falou para crer certo ou errado. Então pense nisso. Jesus disse, do bom tesouro você tira coisas boas, do mau tesouro você tira coisas ruins. Então, como creste, está acontecendo na sua vida hoje o que você está crendo e falando. Entendeu? Amém? Voltemos a Números 14. Olha o que Deus diz. Até quando estavam murmurando? Até quando? Assim como eles falaram, será feito. E aconteceu. Agora, olha isso. Neste deserto cairão os vossos cadáveres dos que murmuraram. Todos vocês. De 20 anos para cima. Sabe quem entrou na terra da promessa com Josué e Caleb? Uma nova geração. Sabe, se uma geração não quer crer, Deus diz, eu vou esperar. Vocês vão morrer. E uma nova geração vai crer em mim. Uma geração que cresceu bem no deserto. Uma geração que vivenciou milagres, água tirada da rocha. Amém, uma coluna de fogo todos os dias. Os guiando. Um ambiente ar-condicionado. Não era só uma coluna, mas também a nuvem em cima deles, os cobrindo do sol. Você vai a Israel e pensa, por isso eles murmuraram. Não, nem sentiram o sol. A nuvem os cobria. A Bíblia diz que uma nuvem os cobria. Nem sentiam o sol. Amém. E tinha comida. Comida todo dia. Amém. O maná caía do céu. Comida de campeão. Nenhuma dieta do dia de hoje, seja qual for esse alimento, não se compara ao maná. Amém. Não só isso. Tinham carne para comer. Amém. E o pé deles nunca inchou. Alguns andam um pouquinho e os pés ficam inchados. O pé deles nunca inchou, a Bíblia diz. E suas roupas? Ok, cresceu com eles.
E tudo isso que eu estou falando está na palavra de Deus. Não tinham razão para murmurar. Mas o homem é assim. Está no seu coração, você está ouvindo? O coração é assim. Temos que mudar. O que você crê? Vamos terminar então. Como falei, eu já quero falar algumas semanas para vocês que já estão de idade. Amém? E vou contar uma história que é uma história linda. Mas antes, Deus disse: salvo Caleb, não entrareis na terra. Caleb e Josué, o resto não entrará na terra. Mas por quê? Porque Caleb tinha um espírito diferente. Vamos ver o que Deus diz sobre Caleb? Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Deus amava isso. Que tipo de espírito era esse? E temos o mesmo espírito de fé. Então saiba, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você usa a fé, Deus ignora todos os outros. Se você usa a fé, Ele vai olhar para você e focar em você. A fé agrada a Deus acima de tudo. Mas pastor, eu dou oferta para a igreja, isso é bom. Mas se faz sem fé, amém, de nada adianta. Fé é crer que o que Deus falou é verdade. Não o que o inimigo diz. Não o que o seu sentimento diz. Não o que a aparência fala. Andamos por fé e não por vista. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus disse que ele tem um outro espírito. É como se Deus estivesse alegre no meio de todo aquele caos. Ele deu alegria para Deus. Caleb tinha um outro espírito. Ele me seguiu fielmente. Ele vai entrar na terra. Ele e a sua descendência vão herdar. Eu tenho um amigo em Israel. O seu nome é Samuel. Um querido amigo, e muitos de vocês o conhecem, porque ele tem uma companhia de turismo que nós usamos. Ele é um querido amigo, ama o Senhor, foi transformado pelo Evangelho da Graça. Ele prega na sua congregação e sempre prega sobre a graça. E uma coisa triste que aconteceu comigo em Israel foi isso. Um pouco antes disso, ele foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata. De forma tal que quando os médicos viram, já tinha se espalhado até a bexiga. E era uma forma agressiva, os médicos falaram que estava muito ruim, não era nada normal, mas era um câncer muito agressivo. É um tipo muito raro e agressivo. E disseram, tem um tratamento especial, mas mesmo com esse tratamento, só vai te dar 20 a 30%. 20 a 30%. Nós ouvimos isso. Ele disse 20 a 30% depois do tratamento, que ele vai se recuperar. Quando estávamos lá, os pastores e eu oramos por ele. E sabe, oramos por ele, participamos da Santa Ceia. E eu não deixei que ele falasse nada negativo. E não falamos nada negativo, só falamos, irmão, vejo você curado depois de orar. Te vejo bem. Amém. E antes de vir embora, eu olhei para ele. E ele estava muito para baixo, muito triste. Eu olhei para ele com a palavra do Senhor. E a palavra foi essa. Agora, quando você olha para o futuro, você está se vendo, agora mesmo, num caixão. Você só está vendo coisas ruins no seu futuro. Não. O verso que eu tenho para você do Senhor é Isaías 54. Amplia o lugar da tua tenda. Estendam-se as tuas cortinas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Prepare-se para o crescimento. Prepare-se para o sucesso. Prepare-se para a saúde e plenitude. Prepare-se para férias do próximo ano. Prepare-se. Ele olhou e perguntou, como é que você sabe que eu estou pensando nisso? Eu vou fazer isso. Eu falei para ele, você está bem e você vai viver tudo isso. Isso foi há 2 meses atrás, quando nós fomos em março a Israel. Alguns dias depois daquele culto especial, quantos estavam aqui? Você gostou daquele culto? Depois daquele culto especial, estava no meu escritório, recebi uma ligação. Certo? E a ligação foi essa. Pastor Prince, e eu falei com ele às 3 da manhã naquele dia. Ele disse, Pastor Prince, boas novas. Eu voltei aos médicos e eles falaram que não encontraram nenhum vestígio de câncer. Nenhum vestígio. Ele disse, quando eu ouvi isso, eu chorei como um bebê. Ele disse, eu chorei como um bebê e vocês o conhecem. Ele disse, eu chorei como um bebê. E ele me falou que quando ele estava com este problema um pouco antes disso, muitos homens de Deus, porque ele faz esse passeio turístico com muitos pastores conhecidos, e muitos falaram para ele, faça essa dieta especial, coma esse tipo de coisa, procure comer essa coisa,
E tudo isso é muito bom, não tem problema. Mas não dá para resolver algo sobrenatural com coisas naturais, não importa se elas são muito boas. Não foi a nossa fé, não foram as nossas obras, mas foi o Senhor. Mas a sua fé que nos foi dada. E nós cremos, o nosso coração creu. E falamos. E o ensinamos a como falar. E ele então tomou a Santa Ceia e orou. Ele já tomava a Santa Ceia todos os dias e continuou tomando a Santa Ceia até receber as boas notícias. Chorei como um bebê, ele me falou. Ele é 1 ano mais novo do que eu. Desculpa, 1 dia mais novo do que eu. Meu aniversário é no 15 e o dele é 16. 1 dia mais novo do que eu. Ele disse: é o melhor Natal. Que Natal? Presente que eu recebi, ele disse. Foi o melhor, ele disse. Fiquei tão feliz. De todas as boas novas que eu ouvi, essa foi a melhor. Porque ele é um amigo querido. E para terminar, quero te mostrar rapidamente, para vocês que estão com uma idade avançada e você tem que ficar velho. O mundo te fala: velho, você é velho, 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 tudo é velho. Diz que você é velho. E o que você fala? Amém? De onde vem o seu paradigma? Da palavra de Deus.